Fala, galera! Podcast dos Experts, o podcast do canal Bootcamp de Negócios, o espaço mais democrático de conhecimento de toda megalópole da internet. E hoje estamos aqui, eu e meu irmão Zé Roberto, recebendo um convidado que é um querido, um cara fantástico. Mas vou deixar o meu irmão Zé Roberto fazer as devidas apresentações e honras. Obrigado, meu irmão. É assim, no canal do Bootcamp, no canal mais sensacional que tem na área de negócios, os Experts é o melhor podcast. E trouxe o melhor entrevistado possível. Vou falar um pouquinho dele, ele vai se apresentar para nós e para o pessoal que eventualmente não conhece essa fera, mas ele já foi parceiro meu de apresentação no B2B 4.0. Que moral, hein? Que moral. O cara tem programa de fim de semana de garbo e elegância. No LinkedIn. É um cara educado, finíssimo. Já fomos concorrentes do mercado, podemos dizer, mas mantive a maior amizade e o maior respeito por ele. Me ajudou muito quando fomos da ABREP, que é a Associação dos Fabricantes de Relógios de Ponto. Eu fui presidente da ABREP e esse cara era sensacional parceiro da gente lá. Muito bem. Eu estou falando nada mais, nada menos que meu brother, meu irmão querido, Daniel Antico. E vou deixar ele se apresentar para vocês. É contigo, meu irmão. Fala, galera. Estamos aqui. Estava esperando ansiosamente por esse convite. Para mim é uma super honra aqui estar com os Zés, os Experts, canal Bootcamp, que tanto proporciona aí conhecimento, conteúdo de altíssima qualidade para todo mundo, né? E hoje estou eu aqui, Daniel Antico. Bom, o Zé é meu irmão de longa data e é engraçado, né? O Zé citou que nós somos concorrentes. E essa é uma das coisas que eu defendo absurdamente. Não existe concorrência, porque ninguém atende o mercado sozinho, não importa qual seja o segmento de atuação. Hoje eu sou consultor de vendas, sou palestrante, sou treinador, e as pessoas que eu mais engajo em rede social são consultores, não são meus concorrentes, são pessoas que me inspiram e que me ensinam. Como no passado, o Zé me inspirou e me ensinou bastante coisa. E outros tantos que nós encontramos aí no mercado. Então, falar um pouquinho, eu sou o Daniel Antico, sou consultor de vendas, sou treinador de vendas e sou palestrante. Sou oriundo da área financeira, fui diretor financeiro. Em meio ao curso de Finanças, Controladoria e Auditoria na Fundação Getúlio Vargas, eu recebi o convite para assumir a diretoria comercial. Fui fazer o MBA para consolidar uma carreira em finanças e recebo um convite que literalmente muda a minha vida. De tal forma que a minha palestra Vire a Chave, Diga Sim e Seja Diferente, ela tem como a principal virada de chave a saída da área financeira para a área comercial. E aí tem muita história para a gente conversando ao longo do programa. O Zé comentou do programa de sábado. Eu sou o pai da Lori, né? Muita gente me conhece, muita gente me encontra em eventos de networking. Ô, pai da Lori! Depois falei, e aí, Daniel, tudo bem? São 106 finais de semana consecutivos que eu gravo com a Lorena, um videozinho de 2 a 3 minutos, com a missão de desenvolvê-la na comunicação. Por quê? Eu sou um apaixonado por comunicação, entendo que não importa o que ela vai ser, e aí tem uma curiosidade, Zé, galera, audiência, tem uma curiosidade, muitos amigos perguntam, Daniel, você está treinando a Lori para ser uma vendedora? E eu dou risada. Eu estou treinando a Lori para se comunicar bem. Porque não importa o que ela seja, se comunicando bem, ela vai voar. Comunicação é nós garantirmos que a pessoa do outro lado, nosso interlocutor, entendeu a nossa mensagem. E aí, bora pro programa, galera. Tem muita coisa boa pra gente falar. É isso aí, Dani, meu amigo,
cara que eu tive o prazer de conhecer através do meu irmão Zé. E é um cara que eu admiro demais. Tenho realmente uma admiração muito grande por você. Mas eu fiz a minha lição de casa. E na pesquisa que eu fiz sobre você, Daniel Antico, Cuidado que lá Ai, vem ai. bomba. Tá pensando que é moleza? Ele tá eu pensando. fui lá nas entrelinhas e vi uma frase que me impactou. Bora lá. Eu vi uma pessoa que falou assim: o Daniel é gente. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa frase. O que te torna diferente, o que te faz tão humano e tão benquisto por todos. Porque essa é uma frase que eu vi numa determinada, num determinado texto de uma determinada pessoa, mas ela se reproduzia, ela se espelhava nos outros textos. Então, fala um pouquinho mais sobre isso, porque essa é a minha praia e eu gostaria de ouvir de você. Pô, uma pergunta sobre gente de um especialista em gente. Uma das pessoas que eu conheço que mais conhece sobre gestão de pessoas, a tal da gestão humanizada que está sendo tão falada hoje, o Zé Andrade, Super Brother Zé Andrade, é feríssima no assunto. Zé, galera, apaixonado pela vida, por pessoas, pela família e por vendas. Está no meu sobre no LinkedIn. E quando eu falo isso, o LinkedIn, ele pode ser para a gente um telhado de vidro, porque todas as pessoas têm acesso ao nosso sobre, às nossas postagens, aos nossos conteúdos. E nesse mundo da consultoria de vendas, de palestras, de treinamentos, são inúmeras as pessoas que nós nos relacionamos no dia a dia. Fora o período como gerente comercial, diretor comercial e mais para trás como gerente financeiro, diretor financeiro. Então, congruência é fundamental. Você não vai agradar a todos o tempo todo, isso faz parte, mas com congruência e coerência. E por que gente? Porque eu acredito nas pessoas. Uma das minhas missões é contribuir com o desenvolvimento das pessoas com as quais eu me relaciono. A maior parte delas, os vendedores, as vendedoras. Se eu ajudá-los a sair do ponto A para o ponto B constantemente, entender que tudo é possível com dedicação, com empenho, com comprometimento, com vontade, com estudo, com capacitação, com a busca constante pela capacitação, eu estou contribuindo para a evolução dessas pessoas. E outros termos que são muito falados, o feedback, o one-on-one, sempre com verdade, com clareza e com respeito. Esse é o gente para mim. Falar o que tem que ser falado com respeito. É o papo reto. É o papo reto. É isso. A gente cresce com papo reto. É isso. É o papo né? reto. É isso. Inclusive, reconhecer e pedir desculpas se, acho que não fui feliz, porque é sobre ser humano. Sim. Né? Para nós sermos líderes humanizados, nós precisamos ser gente. Sim. E sendo humano, nós vamos errar. Porque senão você acaba transformando uma coisa que poderia ser genuína, que é você fazer, a partir do teu discurso, materializar através das tuas atitudes, somente um blá blá blá. Quando você não consegue, a partir das tuas atitudes, chancelar o teu discurso, ele fica só No discurso. no discurso, só palavras. Obrigado. Respondeu tudo, Tudo, e mais um pouco. mais um pouco. Ele é over delivery, a gente sabe Over disso. Falei, não ia ser brincadeira não, pessoal. Depois a gente uma hora pega ele, pode deixar. Daniel, eu queria complementar assim. Tudo isso que você falou, gente, pessoas, etc. Lidar com o psicológico, com o comportamento ético, lidar com gente complicado, ego inflado, uma série de situações que você enfrenta. O que é para você o campeão de vendas? Tá bom, eu sei que você vai dizer, é o cara que fez, executou. Campeão de vendas, eu vou dar o gancho para ele saber exatamente o ponto de vista dele, para conhecer.
Mas o campeão de vendas não é só o cara que vendeu, bateu a meta. O que ele fez para ser um campeão de vendas? Como você prepara nos teus treinamentos? Você é um treinador de vendas, você é um baita de um gestor comercial, dos tempos que eu te conheço lá de trás, já tinha essa admiração. Como você faz hoje para, vamos chamar, treinar um campeão de vendas? Não é só o cara bater a meta, virar e falar assim, era 1 milhão a meta? Vendi 1.000.001. Nós vamos lá. dobrar a meta. Campeão de vendas na ótica do Daniel tem que fazer o quê? Como você prepara? Show. Pergunta fundamental e crucial, né? Eu falo sempre nas palestras, nos treinamentos e com bastante frequência nas consultorias, porque aí é um trabalho mais a longo prazo e você tem mais oportunidade de estar com os vendedores. Quem é um pouquinho mais antigo conhece aquela frase do Romário, treinar para quê se eu já sei o que fazer, que inclusive virou um jingle, né? Virou musiquinha. Uhum. E por que eu uso esse termo? O como é fundamental. Porque eu posso, por um mês, por alguns meses, por algum período, bater a minha meta. Mas e o como? Como ela foi atingida? Para quem que eu vendi? Onde eu vendi? Quais produtos, quais serviços? Dentro do que são os valores da empresa? Dentro daquilo que está no objetivo da empresa? Com a margem de lucro saudável? Então, o campeão de venda não é o que bate a meta quantitativa. Só a meta quantitativa. A minha meta é 10, eu vendi 10 ou 11. É a meta qualitativa. Como eu vendi? Isso é fundamental. Qual é o meu comportamento? Qual é o meu comportamento interno? Como eu lido com o meu cliente interno? Porque eu já conheci campeões de vendas que entregavam não só o resultado da meta quantitativa, mas margem, mix de produtos, fazendo cross-sell, fazendo upsell, tecnicamente brilhantes, mas dentro da empresa pisando e atropelando todos os pares. Vendendo a qualquer preço. Não o preço financeiro, Não financeiro, a o qualquer preço humano. Pisando. Eu uso uma metáfora, e volta e meia eu faço essa postagem no LinkedIn, a metáfora do trem. A empresa é como se fosse um grande trem, a locomotiva é a área de vendas, o maquinista é o líder de vendas. Não é porque a locomotiva puxa os vagões, puxa o trem, puxa os vagões, que ela vai atropelar as pessoas que estão nos outros vagões. Perfeito. Então, a forma de lidar com o cliente interno, a forma de lidar com a área de operações, com a área de produção, com a área da engenharia, com o marketing que vai te ajudar na comunicação, que vai te ajudar nas redes sociais, que vai te ajudar no engajamento, os seus clientes internos é fundamental. Então, campeão de vendas não é só sobre bater, é o como bater e como lida e como trata as pessoas com as quais se relaciona. Perfeito. É isso. Relacionamento. Relacionamento interpessoal. O campeão é admirado. Exato. Porque aí ele tem longevidade. Ele não vai ser o campeão por um período mais curto. O que a gente vê cada vez mais, Dani, é as empresas trabalhando em silos, né? Então, os departamentos eles concorrem entre si, quando eles deveriam se apoiar. E muito disso vem da gestão, vem do espelho da liderança, né? Ou seja, os líderes não, talvez na ânsia de buscar um resultado, não estão preparados para compartilhar. E eu não sei se eu sou meio radical, mas às vezes eu penso que a empresa não deveria ter setor. Deveria ter comercial, financeiro, operações, segurança. Deveria ser empresa, como é família, né? E as pessoas exercem as suas funções independente do setor
onde elas sejam colocadas. Porque isso acaba gerando essa concorrência desenfreada, e eu acho que o teu exemplo do trem foi matador, né? O trem não precisa passar por cima de nenhum Exato. vagão Você para precisa cumprir da o papel locomotiva. dele de locomotiva. É isso. Perfeito. Ela vai puxar os vagões. Exato. Fato. Mas ela não precisa arrebentar os vagões. Essa é a diferença. E como que você consegue colocar isso? A partir dos teus treinamentos, a partir das tuas palestras ou das tuas mentorias, né, das tuas consultorias, na cabeça de um time de vendas já consolidado. Esquece uma empresa nova, porque aí eu acho que fica mais fácil de você colocar uma metodologia. E até um ritmo de treino. É exato. Mas para aquele time mais cascudo, que já está há mais tempo, como é que você faz o quebrar o gelo do comercial? Falei certo? Tá lindo. Tá Tô aprendendo com você, meu irmão. Como é que você perfeito. quebra o gelo? O Zé é uma enciclopédia. O Zé Roberto, né? Porque o Zé Andrade. Os Zés são, né? Então, Zé, primeiro, a forma com a qual eu lido diretamente com essas pessoas. E uma sugestão que eu dou para todos os clientes é que é importante, quando tem esse tipo de situação, é fundamental que exista integração. O que eu chamo de integração? Não é aquele bolinho protocolar uma vez por mês. Uma vez por mês eu pego o bolo XPTO e coloco aqui. Não é isso. A integração é, eu vou fazer uma reunião, eu vou trazer as pessoas chaves de outro departamento para participar de uma reunião. Porque é um sonho, né? O teu sonho, ele literalmente é um sonho. Acho que a gente vai quebrando, principalmente as empresas de TI, que tem as squads, elas já quebram esse modelo departamental, mas é por projeto, ainda é por projeto. Né? Grupo de trabalho. Grupo de trabalho, a squad ela está relacionada a um determinado projeto, e aí você tem pessoas multidepartamentais com habilidades que se complementam em prol da entrega de um determinado projeto. Mas para as organizações ainda não é algo a curto prazo. Então, bora lá, vamos ser realistas. Então, aonde está mais pegando? É com logística? É com produção? É com a técnica? É com o financeiro? Cada empresa tem a sua principal dor. E uma das minhas missões como consultor é, CEO, diretor, vamos hoje quebrar o protocolo, ao invés de fazer a reunião com o time de vendas, de bater o bumbo, de bater pipeline, de olhar o CRM, cara, vamos chamar essas 2, 3 pessoas, vamos mostrar o que está acontecendo, porque se a concorrência estiver aqui dentro, lá fora a gente vai tomar um baile. Então, o primeiro ponto sem os times, é chamar as cabeças e falar, cara, se vocês não se entenderem, o concorrente vai dar risada. Vocês não precisam ser amigos, tomar um chopinho depois do expediente, comer uma feijuca de quarta-feira, comer um virado de segunda, ou um peixinho de sexta, mas vocês precisam entender que tem que agir como adulto e como profissional aqui dentro. Perfeito. Ou a gente olha para a missão e para os valores da empresa e juntos a gente caminha, ou o concorrente é que vai dar risada. Tem situações que tem que ser papo reto, Zé, porque você percebe que a animosidade está muito grande. Isso é mundo real. Sim. As empresas são feitas por pessoas e as pessoas têm essas características. E aí, quando é esse tipo de realidade, a gente tem que entrar com choque de realidade também. Perfeito. A pergunta foi boa e você falou em time cascudo, nessa coisa que ele encara muito bem. Ainda dentro, bem próximo desse tema, eu sei de um trabalho do Daniel também prévio, que é no apoio à contratação dos vendedores. Sim. Tá certo? Além da parte de gestão, de toda essa missão que ele tem de alinhar o time, de fazer o treinamento, deixar a regra fluir para todo mundo, tem uma parte que eu considero muito importante, Daniel, que é a parte da entrevista. Muito bem. Fala para a turma aqui, qual é a característica da entrevista que você faz, o que você leva em conta,
Não adianta chegar um vendedor e falar assim, eu tenho meia hora, 1 hora de entrevista, aí eu vou me vender para esse entrevistador. Porque é um cara experiente pra caramba, não dá pra chegar. Ele ainda faz recrutamento e seleção? Ele apoia, Além de tudo isso? além de tudo isso, ele apoia isso. Então a minha pergunta vai... Eu já fui... O cara tem um networking fantástico. E ele se cerca de informações. Eu mesmo, em algumas oportunidades, já fui consultado, porque ele queria saber do perfil daquele cara que eventualmente eu ou alguém próximo conhecesse. Verdade. Queria ouvir do Daniel o seguinte: como é o estilo da entrevista? Como você sente os caras? Nós temos um cara de RH aqui, pelo amor de Deus, não dá pra falar nada. Mas eu quero ouvir... Juvenil. Eu quero ouvir de você. Fala pra mim, a entrevista, o que você olha, o que você vê, onde você faz a entrevista, como você faz, o que você pega, os detalhes, aí você fala, esse é o cara. Adorei a pergunta. E aí o Zé Andrade falou de ainda faz recrutamento e seleção. Cheguei num projeto novo, já tenho um time montado. Eu entrevisto todos os vendedores como se fosse um processo seletivo. Se o RH tem o DISC ou alguma outra ferramenta de perfil comportamental, eu peço para ver. Se foi muito tempo foi aplicado, eu peço para repetir. Então, eu vou olhar LinkedIn, eu vou olhar o perfil comportamental, as minhas impressões de entrevista, que são no mínimo 40, 50 minutos. Eu ouço algumas pessoas de vendas, galera, aqui eu não tô para cagar regra, tá? Cada um tem o seu perfil. Mas me falar que em 10 minutos eu mapeio um vendedor, com todo o respeito, não dá. Eu tenho uma brincadeira séria que eu uso nas entrevistas, que é: a gente tem um processo de namoro, noivado e casamento. Eu preciso me cercar de informações e fazer uma entrevista neste formato, porque eu quero minimizar a chance de insucesso. A gente casa para dar certo. Celebra os acordos. Celebra os acordos. A gente faz a entrevista para dar certo, né? Então, perguntas que eu não faço ou faço por último: escolaridade, idade. Não me interessa. Não me interessa. No final eu vou querer saber. Mas me interessa o quê? Time que já existe. O que faz? Quanto tempo está na empresa? Quais as atividades? É um vendedor hunter, administra uma carteira de clientes? Perdão, prospecta clientes, é o caçador? É um vendedor farmer, administra a carteira de clientes? É um vendedor interno, externo? É um SDR, faz a prospecção ao telefone, redes sociais e etc. Eu vou entender a função, aquilo que faz, quais são os seus objetivos dentro da empresa, se está feliz, quais os próximos passos de carreira, o que está lendo e estudando, não necessariamente num banco de escola ou de MBA, não é nenhum problema. Eu tenho MBA, acho legal pra caramba, mas eu quero entender o seguinte: você é um profissional de vendas, o que você está lendo para vendas? Que tipo de livro? Que tipo de podcast você está consumindo? Que tipo de artigo você está lendo? E como é que você está aplicando no seu dia a dia? Então esse é um time que eu já tenho. E quando eu vou entrevistar, apoiando os clientes para contratação de vendedores, currículo, vou explorar muito as experiências, aonde passou e o que fez, as realizações, o que deu certo e o que não deu certo. O que você fez que não deu certo, o que você fez que não foi legal, o que você faria diferente. Se a resposta for, putz, não tem nada que eu fiz que deu errado, eu que me arrependa, a minha primeira sugestão para os diretores é: não contrata essa pessoa. Porque, desculpa, se você não errou, você não aprendeu e não avançou. Perfeito. Então esse é o primeiro ponto. Eu gosto de transparência, eu gosto de verdade. Quando aponta os erros e o que fez para corrigir
e que aqueles erros proporcionaram viradas de chave, já começa a chamar a atenção. Aí eu quero entender o que está estudando, lendo, consumindo e o que pretende como próximos passos. Porque o lifelong learning, o aprendizado contínuo, não pode ser uma modinha. Tem que ser real. Tem que ser real. Tem que ser real. Tem que ser real. Então vamos lá, o que eu tô consumindo e onde eu estou aplicando? E aí o que é interessante é porque eu anoto as principais coisas. Contratou? Show. No ato da contratação, me chamou a atenção por isso, isso e isso. Eu tenho expectativa que você me entregue esses pontos. Tá claro? Por quê? Porque eu visto a camisa de cada cliente da consultoria. Então, aonde eu estou naquele dia, eu sou aquela empresa naquele dia. Então, é corpo, alma, coração e paixão pelo que faz. Então, eu quero esses entregáveis em cima disso que eu vou trabalhar no segundo momento. Umas coisas se conectam, né? E a gente vai tendo conversas com cada vez mais com profissionais distintos, né? Eles vão, principalmente com essa característica de profissionais de sucesso, vão repetindo quase que como um mantra essa questão da paixão, do envolvimento, do engajamento, né? Mas eu acho que você está copiando aqui as coisas da minha pauta. Sou Daniel. Daniel é ligeiro. É que o Zé era meu parceiro de programa, ele mandou para mim. E eu falei daquela minha lição de casa, do gente aqui, e a segunda era exatamente sobre isso, era te perguntar um pouquinho sobre lifelong learning, né? Eu sou um entusiasta também desse processo, acho que até como uma questão mais filosófica, né? Eu acho que o nosso princípio, né, o nosso maior propósito como ser humano nesse plano é evoluir. E eu não vejo, né, como um eterno aprendiz, como evoluir se você não se manter Não tem como. reciclando, se você não se manter adquirindo novos conhecimentos. E essa talvez seja a essência do lifelong learning. De que forma que você acha que isso impacta a carreira de um profissional? O líder é fundamental para isso. Por que eu falo que o líder é fundamental? Se eu coloco no meu sobre, no LinkedIn, se eu falo nas minhas palestras, nos meus treinamentos e nas minhas reuniões com times de vendas na consultoria, que eu sou apaixonado por pessoas e que eu contribuo, a minha missão, uma das minhas missões é contribuir com o desenvolvimento delas, eu preciso agir na prática. Mesmo com 1 ano e meio de pandemia, onde predominantemente as minhas consultorias foram online, então eu tenho perto de 5 anos de consultoria. 1 ano e meio online por conta da pandemia. Em 3 anos e meio, eu dei entre 50 e 60 livros. Toda palestra que eu ministro ou treinamento, eu sorteio 2 livros. Todo time de vendas que eu assumo na consultoria, eu dou livro para os vendedores. Qual a vantagem da consultoria? Como eu tenho um trabalho semanal, o que você leu? A reunião de pipeline, em determinados momentos, hoje, ao invés de nós olharmos o pipe como um todo, nós faremos um pouco de roleplay e nós faremos um pouco de associar o livro, associar a teoria com o negócio real, com a objeção real que a gente está sentindo. Então, para mim, o grande barato do lifelong learning é você colocar em prática. Sim. Aí, por que eu citei a liderança? Nem todos que estão acompanhando, boa parte que está acompanhando, são consultores. São heads, são diretores, são CEOs que estão no dia a dia. Se você só diz para o teu time de vendas, eu estou falando vendas porque é minha praia, mas a audiência ela é eclética, né? Nós temos inúmeros líderes acompanhando, assistindo.
Se você só estimula, mas não coloca em prática, para mim não é lifelong learning. Então, com bastante frequência, você está em que parte do livro? Então, vamos pegar agora esse caso aqui, essa dificuldade, essa dor, vamos simular nesse formato. Tá vendo essa parte que você curtiu do livro? Vamos trazer agora para caso real aqui. Aí, em algum momento da reunião de pipeline, vai surgir aquela situação e você faz esse encaixe. Outros momentos, não. Aí é batida de bumbo na essência, porque a gente precisa bater meta, tá mais perto do final do mês ou do final do quarter, né? Mas eu gosto muito de discutir com os vendedores os livros que eu os presenteio. Então, eu falo de livro, essa é uma forma para mim. Por quê? Porque eu quero que o vendedor se capacite. Perfeito. Eu não quero que ele acredite que talento resolve. Ajuda. Ajuda. É um dos pontos. Ajuda é um dos pontos. Mas é melhor o esforço, o empenho repetitivo do que o talento folgado. Cuidado, hein, Romário? É isso aí. Quantos Romários a gente conheceu, Zé? Pois é. É isso aí. Certo? Total razão. Total Esse razão. é o ponto. É, porque muitos acham que são. Isso, aí pronto. O Jordan que fala pega alguma assim. coisa sobre isso, né? Ele fala uma coisa, talento ganha jogos, mas o esforço Ganha títulos. ganha títulos. Títulos. Quando... E aí nós falamos Ronaldo, fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Romário. Se eles tivessem o nível de comprometimento, de empenho de um Jordan, de um LeBron, de um Messi, Sim. quantos e quantos títulos a mais eles ganhariam? Disciplina. Disciplina. Zé, ponto crucial. Na minha palestra, Vira a Chave, Diga Sim, Seja Diferente, são 8 passos que eu divido com a galera. Ela é voltada para automotivação. E por que automotivação? Porque eu entendo que o RH tem que fazer cada vez mais o papel da liderança humanizada e do cuidado com pessoas. Mas na prática, ainda muitas empresas têm essa dificuldade. E a minha provocação na palestra é: não espera. Não espera de ninguém. O que vier é lucro. Vai pra cima. A vida é tua. Se você vai ser protagonista ou coadjuvante da tua história, é tua decisão. Então ela é voltada para automotivação, comportamento de vendedor campeão de vendas e hábitos de sucesso. Dos hábitos de sucesso que eu divido, que são 4, o primeiro é disciplina e organização. O segundo, mindset positivo. O terceiro, iniciativa e atitude. O quarto, persistência e resiliência. Então, para mim, isso já responde muito do que é o comportamento de um vendedor de sucesso. Porque se ele entender que é só falar bem, é só se comunicar, é só ser extrovertido, é só ser legalzão, tá morto. Verdade. Tá fora. Verdade. Sensacional. Por isso que eu falei que o cara é o mestre. Daniel, Aprendiz. levando... Mestre era meu pai, você sabe disso. Eu sei. Levando aí para a parte aí do trabalho que você realiza como gerente compartilhado. Uma baita situação que eu acho fantástica e interessante. Eu quero puxar um pouco para a tecnologia para dizer o seguinte. Um dos trabalhos importantes do gerente compartilhado é a base do CRM, porque você vai estar muitas vezes à distância, você vai explicar o que é isso para o pessoal. Desculpa. Mas é assim, como é que você equaliza o teu tempo? Você tem a tecnologia, você tem o CRM, você deve usar Zoom, Meet, Teams, etc. Muito, isso é uma ferramenta importante. Não necessariamente você está no híbrido, mas às vezes é importante fazer o contato. Me fala dessa experiência do gerente compartilhado, como é que você convive com empresas diferentes, de segmentos diferentes, olha só o que eu estou dizendo aqui. E ele se mantém, o gerente, as empresas preferem, ao invés de ter um gerentaço que vai pagar uma boa grana para ele, que ele merece, porque ele tem experiência, tem expertise, ele sabe transmitir, é um treinador, mas às vezes fica pesado para dar o arranque, ir lá e contratar aquele cara.
o cara. Então não dá para eu pagar o Daniel, mas eu posso pagar uma partezinha do Daniel. Agora o desafio para você me responder é segmentos diferentes, pessoas diferentes, perfis diferentes, produtos diferentes, desde tecnologia até produtos mais simples. Sim. Explica para a gente e para o pessoal aprender a entender sobre esse trabalho que você executa muito bem. Show. Obrigado pela pergunta, Zé. Bem importante porque ela entra no item 1 dos hábitos de sucesso: disciplina e organização. Então, eu tenho o CRM, mas nem todas as empresas implantam o CRM. Não está ainda no momento. Eu sou um defensor, um entusiasta do CRM, da tecnologia. A maioria sim, outras em fase. A minha agenda em cada cliente, ela é um dicionário, ela é uma bíblia, ela é uma bússola. Eu tenho uma organização por vendedor, por diretor ou diretores, tem empresas que têm mais de um, por pipeline, porque quando não tem o CRM de mercado, um sistema de CRM, eu preciso, se eu não tenho o cão, eu vou caçar com gato. Eu preciso ter um plano B. E por assuntos estratégicos, por prioridades e por próximos passos. Todas elas eu tenho esse tipo de organização. Então, eu, de forma extremamente organizada, eu tenho uma agenda de tudo que foi feito em cada um dos dias e o que nós faremos como prioridade na próxima reunião. Então, sem disciplina e organização, é impossível fazer o trabalho de gerente de vendas compartilhado. Muitas vezes a gente acorda, tem motivação, mas se a gente tiver disciplina, vai. Vai. Exato. Vai, porque o que acontece, né? Esse ponto que o Zé tocou muito bem. Quando você, não importa o cargo, vai todos os dias para a tua empresa e você não está muito legal, no dia seguinte você está legal. Ou 2 dias depois você está legal. Quando você vai uma vez por semana, meio período, você não tem direito de não estar legal. Você tem direito só de estar legal. Não tem, porque o cara está te pagando aquele período. Só que nós somos humanos, não somos máquina. Aí é disciplina e organização. É forçar o teu mindset para estar positivo e ter muita persistência e resiliência. Porque você tem que combater aquilo. Depois, quando você sai, você continua se entendendo com aquela dificuldade que você está vivendo. Perfeito. Porque eu não vou vender nunca perfeição para ninguém. Eu sou um ser humano qualquer. Mas eu respeito absurdamente o cliente que está pagando aquele meu horário. E aí, talvez, na questão comportamental, eu acho que o Daniel ele foi cirúrgico, né? Quando ele falou da questão dos estímulos, né? E eu gosto de usar essa palavra, estímulo, porque ela é diferente de motivação. Muita gente tem não consegue ter clareza sobre essa questão. Motivação é algo interno, né? Cortella, inclusive, diz, né? É uma porta que se abre pelo lado de dentro. Então você, como liderança, como treinador, como mentor, você tem condições de causar estímulos. E aí, se você dá os estímulos corretos, essa virada de chave, que é o teu pulo do gato, faz total diferença. Perfeito. Mas aí a pergunta vai um pouquinho para o campo real das coisas. Você tem um vendedor muito disciplinado, e você já deu as dicas do que fazer, mas ele não consegue performar em campo. E você tem um outro vendedor que não te ouve, que não te escuta, mas o cara arrebenta de vender. E muito provavelmente esse cara que não está performando tem um relacionamento interpessoal muito positivo com a equipe, e esse cara que é o fera
não consegue se relacionar. O cara é uma ilha, o cara é um poço de ignorância. Como lidar com essa questão comportamental? Show. Ótima pergunta. Primeiro de tudo, é um alinhamento com cada alta direção. Tá? Seja mais consultoria, bem rápido, é importante dividir o que é a consultoria do que é o GVC. Na consultoria é uma parte mais estratégica, mais tática. Eu vou desenhar o planejamento comercial, estrutura comercial, política de remuneração variável, a jornada de vendas. Então é uma coisa mais planejamento, é uma coisa mais estratégica. O GVC, o gerente de vendas compartilhado, é uma coisa mais execução, é um trabalho mais de execução. É bater pipeline, é dar feedback, acompanhar comportamento. Então, só para rapidamente explicar como que o Daniel é como consultor, como o Daniel é como GVC. E aí, entrando diretamente na pergunta, Zé, primeiro de tudo é um alinhamento com a alta direção. Seu CEO, é claro para você que fulano tem este perfil comportamental, causa este desgaste na empresa, mas dá este resultado? Ou você está olhando o resultado que está te satisfazendo, mas não é claro para você. Fechando os olhos para tudo. Exato, está fechando os olhos porque as coisas estão indo bacana, você está diminuindo o teu estoque, está melhorando o teu fluxo de caixa, o teu balanço está bacana, está tudo azul, os seus indicadores macro de alta direção estão azuis, mas o teu indicador gente está ruim. Inclusive tem gente que se não saiu ainda vai sair. Exato. Você tem talentos em outras áreas que ou sairão ou estão escondidos porque esta pessoa não faz bem. Tá claro para você? É isso que você quer? Quanto tempo você acredita que esta pessoa continuará performando para que vale a pena passar por cima dos valores. Dos valores da empresa? E se ele sai amanhã, o mês que vem, o trimestre que vem? Parte da missão de um consultor é ser provocativo com o CEO. Porque em nenhuma situação, um consultor, um GVC, ele vai desligar um colaborador. Essa é uma jornada da empresa. Sim. A missão o diagnóstico é esse. O problema é esse. E se eu estou trazendo para você, é porque eu já tentei resolver com ele. É dele. Sim. É dele. Às vezes ele tem clareza, mas para ele o resultado é o que importa. E fuck the West. Desculpe meu francês. Para ele o resultado é o que importa. Ou ele não tem clareza, ele não tem autoconhecimento, ele não entende que ele faz mal para as pessoas. E você tenta mostrar isso e ele não acredita. Não, mas está acontecendo. Perfeito. Então esse é o ponto. E aí o próximo passo é aquilo que vai ser definido pela direção da empresa. Então vamos preparar rapidamente um plano sucessório. 2 ou 3 que tenham nossos valores, podem dar o mesmo resultado. E aí o que nós ganhamos? Um ambiente que vai proporcionar no médio e longo prazo os resultados saudáveis no ambiente saudável. Perfeito. Esse é o meu papel. Perfeito. Matou. Eu queria dizer para o pessoal aqui que esse papo está fantástico, mas nós estamos indo para aquela parte do final. E você não vai escapar de mandar uma visão para a turma aqui, tá certo? A gente tem que fazer isso. Eu vou jogar um pedido de visão para ele, depois você entra para a parte final. Perfeito. Eu queria agradecer muito sua presença aqui, foi fantástica, mas não vai escapar de você me explicar. Eu estou vendo na rede social, sigo ele direto, porque o cara é o sucesso do LinkedIn. Você olha lá, 5 mil, 7 mil já viram. Ele posta dali a meia hora, já tem 5 mil. É brincadeira. Quer aprender com o Daniel. Tá. Mas é assim, Daniel, eu vi que você começou a colocar no seu perfil do LinkedIn uma logomarca.
você deixou ali a sua marca, você está criando um conceito, você está fazendo aquilo que a gente chama de autoridade. Ele está criando o que ele tem, deu para notar durante a entrevista, a autoridade do Daniel no Sim. assunto. Gente, pessoa, gestão, etc. Muito bem. Perfeito. Marca do Daniel. Sensacional. Me conta disso. Já é uma outra virada. Já é uma outra virada, né, Zé? Aliás, até publicamente eu te agradeço pelo incentivo, pelo estímulo. A gente vai ganhando bastante corpo. As viradas de chave, as situações que aconteceram na minha vida pessoal e profissional, elas me proporcionaram viradas de chave muito impactantes, né? Em 2018 eu empreendo, viro um startupeiro sem um planejamento prévio. Então esse é o que eu falo, é que nós temos que assumir os nossos erros. Entrei para o mundo da startup sem um planejamento prévio. Em 2019 eu entro para o mundo da consultoria como um freelancer, como algo para complemento de renda. E eu me conecto com esse mundo, eu me apaixono por esse mundo da mesma forma que eu me apaixonei. Eu queria largar o MBA no meio de finanças, controladoria e auditoria. Eu queria jogar fora o que eu já tinha pago. Porque, galera, lembra da automotivação de ser protagonista ou coadjuvante? Eu tentei negociar lá atrás para que a empresa pagasse o MBA, porque seria bom para ela. Ela não pagou. Eu investi do meu bolso. E eu queria largar com 60% do curso feito e perder todo aquele dinheiro. Porque eu me apaixonei, eu me conectei no mesmo momento que eu fui convidado. Eu demorei 20 minutos para tomar a decisão de sair de diretor financeiro para diretor comercial. Eu queria parar o MBA. Aí, não, termina, porque esse conhecimento de finanças vai ser importante também, e tal, e tal. Pô, fato. Terminei. Em 2019, né, e o Vitor Hugo, sócio fundador da Actavox, foi quem enxergou, ele foi contratado pela empresa que eu era o diretor financeiro, e ele enxergou que faltava um diretor comercial na empresa e que não precisava buscar no mercado, que eu era esse cara. Que garimpo, hein? Que garimpo. Que garimpo. E aí ele conversa com o dono da Trix, dá essa sugestão. Pô, bora. Se o Daniel aceitar, tá fechado. E em 2019, ele que me abre as portas para esse mundo da consultoria também. E eu me apaixono perdidamente como eu me apaixonei quando eu me tornei diretor comercial. Porque vendas, lidar com pessoas, transformar pessoas, tá no meu DNA, tá no meu coração. E eu me conecto de uma tal maneira que, além da consultoria de vendas, treinar vendedores, palestrar, são outras paixões que no pós-pandemia eu percebo nitidamente em mim e as pessoas vão curtindo, vão gostando, vão se conectando com isso e eu preciso criar uma identidade. E aí nasce XDAM. E é a marca bolada por um amigo nosso em comum. Pô, Sensacional. Walter Bis. Walter Bis. A gente, Beijo. ó, olha a autoria dele aqui, ó. Olha aqui. Não tem close aí, né, Doniara? Se tivesse, era um close aqui. Tem? Passa, porque merece. Olha a marca que ele criou pra gente. Fantástico. Criou pra você, criou a minha, criou a do meu irmão aqui, Andrade. O Bis é uma fera. Bis é uma fera. Ele me atendeu ao Pega Essa Visão, Papo Reto. Vou deixar o finalmente com você. Obrigado, meu irmão. Você é o cara. Dani, gratidão
pela tua disposição de estar aqui com a gente, por vir aqui de uma forma tão pronta, né? Compartilhar todo esse teu conhecimento, toda essa tua bagagem. A tua jornada realmente é encantadora. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Eu tenho certeza do quanto que você já impactou ao longo da tua vida, através da tua palestra, a virada de chave, né? Tenho até uma curiosidade de saber quantas pessoas talvez você já tenha atingido com essa palestra. Mas deixe uma mensagem para essas pessoas. Um grande anotador de frases durante a apresentação do B2B 4.0, durante as gravações. Desculpa, mas segue aí. Frasista. Frasista. Galera, tenha um propósito claro. O que te move? O propósito claro, o teu propósito genuíno, que só você sabe, ele te move em todos os momentos. Ele te faz ter disciplina e organização, a iniciativa e atitude, mindset positivo, persistência e resiliência. Propósito claro. Tenha inspirações, fontes de inspiração. Não se compare com os outros. Tenha quem te inspire. Se compare consigo próprio. Pequenos passos com consistência são muito maiores do que tentar um salto muito grande. Preparação. Estude constantemente. Se conecte com tecnologia. Não entenda que ela vem para tirar o nosso emprego, mas que ela vem para potencializar o que fazemos, nos permitir mais tempo para investir em ações estratégicas inteligentes que vão potencializar o nosso precioso tempo. Tenha claro sempre qual é o teu próximo passo. E tenha em mente que meta é piso e não é teto. É isso. Fantástico. Fechou? É isso. Fechamos. Sensacional. Agradeço meus dois irmãos pela presença. Eu que Fiquei muito agradeço. emocionado hoje. Foi muito bacana. Pô, Obrigado, hein? É isso aí, galera. Bora lá pro alto e avante. valeu, galera!